nós estamos aqui abrindo para as nossas participações, então eu peço que Cadê vocês a façam Gina? as suas inscrições. A Gina está presente, mas não está presente, é isso? Ela podia nos Aí, contar um pouco. tá, e a Gina está falando, ó, porque eu ia dizer que só a Gina pode falar, se ela está presente, mas não está presente, mas ela está dizendo aqui, ó, estou aqui, Gina, estão lhe convocando, viu, Gina? Bota o microfone, amada, e nos conta como é que está Portugal. Pronto, estão me ouvindo? Sim, Gina. Oi, Heloísa, tudo bem? Demais aí que estão aí na... Prazer lhe ouvir. Só não fui lhe dar um abraço na UES ainda, porque estamos em quarentena. E você não está na UES. Mas eu estou aqui em Fortaleza, cheguei aqui em fevereiro, então eu tenho tentado acompanhar o que acontece em Portugal, mas já estava aqui quando a UMinho, que é a universidade que eu estou fazendo o doutorado, fechou as portas, porque o primeiro caso foi lá na Universidade do Minho, né? O primeiro caso de infecção. Um aluno que tinha ido para a Itália, retornado, para a Itália não, tinha ido para E aí eles fecharam a universidade, né? O ensino fundamental, o que eu tenho acompanhado? O ensino fundamental, eles foram para o que eles chamam de teleeducação. Portugal, eles têm muito menos em relação a gente. Portugal é do tamanho do Ceará, né, em população, mas ainda tem pessoas nas aldeias, pessoas nas vilas, que não tem, mais complicado a questão da internet, né, não é tanto como nós temos, mas tem. Então, para que todos tivessem acesso, eles optaram por um canal de TV, que eles já possuem, e alguns professores, como voluntários, foram fazer um pouco de ator, né? Que tiveram que ir para um estúdio, montar um estúdio, e os professores iam dar aula, e tinha todo um horário de aulas para o ensino fundamental, né? Que lá eles trabalham por primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, trabalham assim. Já para o ensino médio, né, deles lá, que é o 11º ano, o 12º e o 13º, eles trabalharam aí os professores foram adequando, né? Tinha uma orientação do Ministério da Educação, tinha as orientações, tinha uma plataforma, mas eles foram adequando também, acompanhando por WhatsApp, fazendo também o que dava, o que era possível também ser feito. E tiveram todos esses problemas, uma casa onde tinha pai com teletrabalho, mãe, o computador não poderia ficar livre para todo mundo, tinha que ter toda uma organização, todas essas situações de dentro de casa, penso que foram mais ou menos as mesmas. Só que a gente não pode comparar, como a Heloísa colocou aí, né? E nós sabemos, um país na dimensão do Brasil, com Portugal, e Portugal com uma outra situação também social. Né? Então, a universidade, a escola fizeram uma grande campanha e deram computadores para os alunos que não tinham, né, que não podiam acompanhar porque não tinham computador em casa. Então, são outras realidades. E a UMinho, né, já havia uma reunião lá, e eles vão trabalhar com o ensino híbrido. Eles vão ter aulas à distância quando retornarem em setembro, porque eles estão no final do ano. O ano deles letivo termina agora no final de junho, retornam em setembro. Então, a partir de setembro, eles vão trabalhar com ensino híbrido. Os alunos vão ter 25% de presencial. O resto será pela internet, por um ambiente virtual de aprendizagem. E na UMIL eu sei que vai ser assim, mas eu não posso falar porque eu não ouvi, não acompanhei ainda. E essa aí eu ouvi hoje do meu professor numa live, que é meu orientador lá da UMIL. E é assim. Dina, a minha filha que está em Lisboa diz que segunda-feira agora, né, os pequenininhos voltaram, as crianças de jardim da infância. E tem uma escola na frente da casa dela. E aí ela disse que montaram uma estrutura tipo
parecido com aquele chapéu de mexicano, Sim. que tem a aba bem grande, só que botaram um aro para as crianças não se aproximarem, ou seja, a aba toda do chapéu tem 1 metro, né? É um chapéu com mais ou menos uma hélice em cima. Isso. É como se fosse uma hélice. Exatamente. Tem uma professora da Universidade de Lisboa, Neuza Pedro, ela é muito conhecida, assim, e ela está fazendo uma crítica danada a isso. Ela disse: eu não tenho estômago nem para comentar, porque os bichinhos sentados na cadeira e aquela hélice, assim, pendurada na cabeça. Só que a Jana disse que na hora do recreio, um menino tira um chapéu e fica mesmo, bem pertinho um do outro. É muito difícil, né, manter esse controle. É assim, criança de 4, 5 anos de idade, como é que você vai controlar? Criança é muito complicado. Agora, assim, os jovens eu não sei, mas, assim, o português, eu acho eles muito disciplinados, sabe? Até para enfrentar essa pandemia, a quarentena, obedecer às recomendações. É claro, não é todo Lisboa está tendo um índice, está subindo agora, né? Está tendo alguns casos lá em Lisboa, mas nos outros, assim, nos distritos, que para eles no estado são os distritos, e tem os menores, eles são muito mais disciplinados. Então, mermin, para usar do cearense. Igualzinho, que nem aqui. Pois é. Então, gente, eu acho que, bom, o que eu tenho acompanhado e posso falar assim com mais certeza são essas situações aí que aconteceram e que eu hoje até comentei numa live que estava lá o meu professor e tal, e dizendo que aqui, né, era uma das coisas que, a princípio, é ruim a gente voltar, né, a gente ir para a televisão, que é algo tão dos primórdios, né, da educação à distância. Mas não sei se funcionou lá em Portugal. Inclusive, o professor estava dizendo que, por exemplo, os idosos e os adultos, no caso de educação de jovens e adultos, gostaram da ideia da televisão, entenderam? Porque eles viram muitas coisas que não sabiam, que já tinham esquecido, gostaram daquela programação da televisão. E tem mais acesso à TV. Né? Escolher a tecnologia segmentando os grupos, né? Isso que se pretende atingir. Acho que tem que ter essa sensibilidade, né? Isso, o Ceará, aqui no Ceará nós temos 3 canais públicos, né? A TVC, TV Assembleia e TV Câmara. Eu não sei por que esses canais não se consorciam para pelo menos o pessoal do Enem. Eu fico pensando muito no pessoal do Enem, né? Porque adiar o Enem não resolveu o problema. Adiar o Enem só adiou o problema. Foi. Até porque ninguém sabe quando é que isso vai voltar. Exato. Né? Quando é que os meninos do 3º ano ou do 2º que fazem Enem vão poder ter alguma coisa mais sistemática. E eu acho que e o Ceará tem uma experiência que foi copiada em todo o Brasil, que é o teleensino. A gente pode falar muito mal do teleensino, mas ele teve uma função social e educacional no momento em que não se tinha opção. Porque não se tinha professor. Hein? Eu fui professora do teleensino. Pois é, exatamente. Eu me lembro que em 2003, quando eu cheguei na secretaria, todo mundo, era a mesma coisa da EAD, todo mundo detonava o teleensino. A Germânia se lembra disso, que ela trabalhou comigo. Gente, eu quero saber se os resultados do teleensino são piores ou melhores do que os resultados do presencial. E o Naspolini, de fato, em 2001, quando foi da aplicação do SPAES, ele pediu para fazer um recorte do teleensino, e a gente foi olhar os resultados, não havia diferença de aprendizagem entre os resultados dos cursos do que tinham professor em sala de aula e do teleensino. Ambos eram ruins, mas não havia resultado, alteração, digamos assim, não existia uma correlação, não existia uma correlação negativa com quem fazia teleensino e com quem fazia presencial, né? Que tinha professor na sala de aula. Então, ambos eram ruins, o contexto era outro, a tecnologia era precária, porque naquele tempo tinha a história de gravar os vídeos, né? Sei lá, as VHS, né?
Mas a gente não pode esquecer que a televisão, 98% dos lares brasileiros têm televisão. Pode não ter internet, pode não ter telefone, mas a televisão chega em todo canto. Então, era a hora de ver o que é viável, né? O que está no alcance, o que se pode fazer para que algo aconteça. Né? Exato. E a hora eu acho que esses canais é a hora deles ajudarem no Enem. Nós estamos aqui com o Samuel inscrito. Samuel quer fazer uma pergunta, um comentário, enfim. A Maria Dark tem também uma pergunta, ok? Para a gente dando continuidade. Samuel, por favor. Oi, Samuel. Oi, professora Heloísa, boa noite. Boa noite, professora Germânia. Boa noite. Boa noite, professora Eric. Boa noite. Na verdade, são duas perguntas em uma, né? Quando a professora Eric falou sobre a problemática dos próprios professores, né? Essa gama de informações que estão vindo nesse momento, fazem com que os professores se adequem de forma quase que obrigatória a essa nova situação, não seria, nesse momento, também falar sobre uma precarização da própria profissão docente? E outra, para vocês, como vocês observam, né, a questão do autodidatismo, nessa nova modalidade, nesse novo momento que estamos passando, tanto na educação à distância, como também na educação remota, principalmente. Ok, meninas aí, Eric e Heloísa. A gente sabe que a gente tem uma falha na formação muito grande, né? Na realidade, a nossa formação docente, ela é muito precária. Por exemplo, eu estava analisando, são poucos os cursos de licenciatura que possuem, por exemplo, disciplina voltada para o uso da tecnologia aplicada à educação. Né? A gente tem esse vazio aí no currículo. Então, os professores já chegam nas escolas sem essa formação inicial e a formação continuada também ainda é muito pouco disponível e as que existem também tem esse, como eu disse para vocês, esse vácuo, né, entre o que é trabalhado na formação e o que chega lá na ponta do aluno. Eu trabalhei uma vez numa formação sobre o FinQuest lá em Sobral. A formação durava 4 meses com os professores da rede de Sobral. E aí era interessante que aí depois que terminou a formação, a gente foi até as escolas, visitar as escolas para ver como é que estava a continuidade do projeto. E assim, para mim, como formadora, foi uma decepção muito grande. Né? Foi aí que eu percebi que o professor não leva uma tecnologia para dentro da sala de aula se ele não sentir segurança com ela. Né? Então, quando eu fui analisar a formação, por exemplo, nós tínhamos 100 professores para 17 computadores. Né? A distância de tempo dos encontros era muito grande, quando as pessoas chegavam para o próximo encontro, não lembravam nem a senha. Era uma coisa assim. Então, as nossas formações realmente na área, né, com relação à tecnologia aplicada à educação, ela é muito precária, isso começa na formação inicial e continua na formação continuada. Eu não sei se tu respondeu o que você queria, se era essa precariedade, você se referia à questão da... Eu acho que a Érica colocou bem, mas eu sei que aqui é a história do autodidatismo, que o Samuel perguntou. Samuel, o autodidatismo é uma medida e uma postura adotada para resolver um problema imediato, como que está acontecendo. O que isso pode gerar a posteriori, não é? E aí a gente vai ter que lidar com isso também, né? O que está sendo exigido das pessoas, na ausência de um programa de formação ou de uma preparação prévia, tá levando cada um a ir procurando e achando coisas, né, que, faz o que pode e da forma que, e no lugar que acha, né? O problema do autodidatismo é que, muitas vezes, quando você vai para o momento seguinte, onde você vai dar uma formação, e aí dentro dos princípios, dos fundamentos, das recomendações da área,
esse autodidatismo gera uma suficiência, uma autossuficiência nas pessoas. E aí eles começam a achar, não, eu aprendi a fazer do meu jeito, vou continuar fazendo desse jeito, e eu não vou olhar para isso não, que isso é só teoria, né? Pode acontecer muitas situações onde as pessoas comecem a adotar essa postura, porque aprenderam de alguma forma, né? É como carteira de motorista, né? Quando você aprende com seu tio, você aprende um monte de coisa errada. Mas aí você tira a carteira de motorista e depois você diz assim, não, eu não vou para a autoescola. Eu já sei dirigir, para que eu vou fazer autoescola? Né? Pode acontecer um pouco com muitas pessoas isso. Dizer assim, não, eu aprendi a gravar videoaula, eu aprendi a fazer isso, eu aprendi a fazer aquilo. Por que agora eu vou me sentar numa sala de aula para ouvir teoria sobre isso? Eu já sei fazer. Né? Então, a gente tem que olhar com muita atenção para isso, porque é um tipo de reação que vai acontecer, que pode acontecer e que vai acontecer por parte de muitas pessoas. Afinal de contas, eles aprenderam a fazer isso na pior circunstância possível. Então, isso dá, esse autodidatismo, ele pode gerar uma autossuficiência depois, que para efeitos de programas mais consistentes, mais qualificados, de uma formação mais alinhada, pode se tornar um empecilho, sim, né? É a mesma coisa de você aprender a dirigir com o tio ou aprender a dirigir na autoescola, né? Então é isso. Mas o que a Eric disse, ela tem razão também, nesse sentido dos desafios que os professores estão enfrentando nesse momento. É isso, Samuel? Você gostaria de complementar com alguma fala a mais? Foi satisfatório? Não, só agradecer mesmo às professoras. Muito obrigado. Ok, nós temos aqui a Maria Dark, que pergunta que com a pandemia o que o ensino à distância aprendeu. Houve inovações? Né? Acho que a Maria Dark faz uma provocação, uma boa provocação, certo? E temos também o professor Eudes Farias pedindo a fala, ok? Eu respondo a Maria Dark logo? Fique à vontade, por favor. Bom, com a pandemia, a educação à distância, aí eu vou falar dos cursos da universidade que eu trabalho, a gente avançou no seguinte sentido, de diminuir os encontros presenciais e virtualizar tudo, né? Porque a gente não tem nem alternativa. Não é a melhor, eu lhe asseguro que não é a melhor solução, mas é a solução do momento e que nós estávamos preparados para isso, justamente porque a gente tem uma plataforma de educação à distância, tem pessoas formadas, tem equipes de apoio, a Natália estava aqui assistindo, a Dalila também, que são pessoas que dão todo o suporte no que se refere à oferta dos cursos. Então, essa equipe já estava azeitada e que a gente funcionava mais ou menos 70% à distância e 30% presencial, hoje a gente está funcionando 100% presencial, né? Do ponto de vista dos alunos, do ponto de vista dos professores, a aceitação foi tranquila, não é? Do ponto de vista dos alunos, eu estou participando de alguns seminários, de algumas aulas, etc., que o pessoal está dando, me parece que a frequência está se mantendo. A gente só vai ter condição de observar se modificou o percentual de evasão depois que passar tudo, né? Mas o que eu tenho visto nas aulas online, nas webconferences, nas interações síncronas e assíncronas, os percentuais de frequência têm se mantido. Mas eu não posso assegurar nesse momento que isso é verdade para todo o ciclo da pandemia. Né? Pode ser que a gente venha a ter aumento de evasão ou aumento de reprovação, mas eu ainda não tenho esses dados, nem posso prevê-los, né? Porque é muito empírico os resultados que eu tenho. Eu entro numa turma, entro em outra, participo de um seminário, participo de outro. Né? Mas a gente estava preparado para isso, porque nós temos já protocolos, procedimentos, metodologias para fazer essa implementação. Ok,
só enfatizar a minha fala, aquilo que eu já tinha colocado antes, né, que com a pandemia, isso antecipou hábitos que levariam anos para ganhar escala, vamos dizer assim, que ele acelerou de forma muito acentuada esse processo de transformação digital da escola, e que isso, gente, não tem volta, tá certo? Que a tendência é que a escola continue avançando, né? A educação continue avançando no sentido tecnológico. Outra coisa que eu observei, eu tenho conversado muito com amigos que são de fora do Brasil, que essa falta de maturidade docente com relação à tecnologia, docente e discente, ela não é só uma realidade brasileira, tá certo? Muitos países estão enfrentando essa mesma situação, então essa situação de aulas não presenciais, nós temos hoje mais de 90% dos estudantes nesse sistema de aula não presencial, então a problemática é do mundo todo, né? Então, essa necessidade agora de elaboração dos protocolos para o retorno às aulas, isso vai ser uma coisa também muito complicada de se fazer, aí a professora Eloísa colocou muito bem, né? Ontem na live a gente viu do Gilvan, que esse protocolo não vai ser uma coisa fácil da gente realizar, da gente elaborar. Outra coisa que a gente aprendeu com essa pandemia, que é necessária e urgente, uma política de formação de professores para o desenvolvimento de competências digitais e uma política de acesso à tecnologia, tanto para o professor quanto para o aluno, certo? E, gente, o ensino híbrido vai ser uma realidade e que a gente vai ter que vamos dizer assim, se capacitar para isso e colocar na cabeça, tudo que puder ser digital, no futuro vai ser digital. Então, não tem volta. Ok. Professor Eudes, e aí depois temos a professora Karine, e faremos, então, o encerramento do nosso webinar, ok? Boa noite a todos. Boa noite. Presentes. Eu queria, primeiramente, não desperdiçar essa oportunidade de reencontrar a professora Heloísa. Oi! Foi seu aluno lá na UES, né? E também aqui a minha amiga Érica, né? De infância até. Amiga de infância, viu, Eudes? Meu Deus! E assim, Vale, já estou com ciúmes, o Eudes nem me conhece. E a Germânia, não podia deixar a Germânia. Eu lhe conheço na formação lá da Academia do Professor. Estive na última formação, não fica o ciúme, não. Eu ia falar, porque você se antecipou aqui um pouco. Porque eu sou arengueira, meu filho, não se preocupe, não. E assim, eu queria destacar, a partir desse ponto, que o que nós estamos vivenciando é essa nova realidade de relacionamento entre as pessoas. Permitir um encontro de gerações, de espaços, né, que é a minha área, que é a geografia. Isso aí é algo que nós vamos ter que lidar a partir de agora. Já estamos lidando com essas surpresas, com essas questões em que nós estamos aqui em diversos lugares e, ao mesmo tempo, em um espaço virtual, juntos, né, digitalmente. Então, essa mentalidade, esse processo é o que nós devemos estar buscando. E o que eu mais quero colocar aqui para vocês, até da angústia que a Érica colocou como formadora, eu senti isso na pele em 2005, quando eu participei do Intel Aprender, Intel Educação para o Futuro, que eu fui monitor, tive até a oportunidade de participar da aplicação lá na UES, no Centro de Educação, junto com o professor Sanches, que era da área de TI. Então, essa replicação da tecnologia, do uso das tecnologias, né, como algo de incorporação mesmo no dia a dia. Como nós temos na geografia a questão do termo, que é a linguagem cartográfica, nós temos que aprender esse mundo novo como uma linguagem nova. Uma linguagem que nos permita expandir as relações e expandir o aprendizado. E a minha fala aqui, exatamente nesse ponto, é porque eu participei como formador depois, na escola que eu trabalhei durante um tempo, que é a Fundação Bradesco aqui em Calcaia, trabalhei durante um período, e aplicamos essa metodologia já em 2005, né, 15 anos atrás. E depois também com
com a ferramenta, com a formação que hoje é muito em voga, que é o coach, mas nós trabalhamos lá o Microsoft Aprender em Parceria, que é o Peer Coach, e também tinha essa proposta de formação usando as tecnologias. Então, a minha fala aqui vai ser para que nós, como formadores, como professores, nós temos que, hoje, focar o nosso pensamento em mudar esse paradigma no sentido de realmente quebrar todas as barreiras de medo, de ansiedade com relação às tecnologias. Nós precisamos ser uma voz, em conjunto, para que a questão pública, a questão governamental e a questão mesmo da sociedade venha a entender a importância de se utilizar a tecnologia e de se apropriar dessa linguagem nova. E que aí eu coloco para o grupo essa tarefa herculana, né? De realmente, cada um aqui, nós temos aqui 42 pessoas. Se nós formos realmente multiplicadores desse pensamento, nós vamos poder alcançar realmente algo grandioso que está batendo aqui a nossa porta. Está batendo e não pode ser barrado. E nós vamos barrar se nós não quebrarmos essa barreira do medo e das ansiedades, que são naturais do indivíduo. E nós temos que propor, unir todos os conhecimentos, pessoas tão qualificadas como a Germana, a professora Heloísa, e todos que estão aqui, incluindo buscar quebrar esse paradigma, né, contra o uso das tecnologias de forma correta. Agradeço, um prazer revê-las, né? Espero novamente estar reencontrando vocês. E um abraço agora aqui, um abraço digital, um abraço carinhoso aqui a todos. Alegria rever. Obrigada, Eudes, por sua contribuição, pela sua disponibilidade em estar enquanto formador, levantando essa bandeira e fortalecendo esse processo de domínio digital por parte de nós, professores, né, por nossa parte. Professora Karine? Professora Karine Pinheiro? Na escuta, alô, testando, Karine? Boa noite. Boa noite. Que bom rever, Heloísa. Saudade. Lembro os tempos de pesquisa do Proinfo, GESAC, Teleensino. Já entregou a gente, então, daqui a pouco tu chega lá no Projeto Rondon. Não, contigo, Germana, foi o Revira. Contigo, nossa relação de amor de amor foi na época do Revira. Ela ia dizer de ódio, aí ela disse de amor Nossa, tira o juízo uma da outra. Gente, tanta caminhada de formação e que a gente atua, e eu me vejo, às vezes, nos dilemas, quando a gente está formando os professores, cada vez mais pedidos de questões muito instrumentais, da necessidade desse letramento instrumental, desse passo a passo, como se para aprender eu precisasse desse passo a passo. Eu compreendo esse cenário que nós estamos, numa guerra de informação, né? No cenário de que as informações chegam tão rápido para a gente que se a gente não tiver... Aqui eu estou aqui fazendo um mapa da fala de vocês. Adorei, Eric, ter os mapas, viu? Gostei muito. Essa forma da gente mapear, a gente está tão invadido com tantas informações ao mesmo tempo, nossas abas são tão cheias de informação que realmente a gente precisa de passo a passo, mas eu sinto falta, e aí eu queria colocar o desafio. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês pensam algumas formações? Para a gente promover esse pensamento crítico, esse empoderamento, sabe? E informações que cada vez a gente tem que dar mais massivamente, porque a gente está aqui com 40 pessoas, fazer esse trabalho com empoderamento, com trabalho colaborativo, e é um trabalho mais personalizado, é um trabalho de acompanhamento com grupos pequenos,
E assim, eu fico me perguntando, sabe? E gostaria de levantar aí quais os desafios que vocês veem nas formações para trabalhar a questão do empoderamento, do pensamento crítico, do efetivo letramento digital. É uma provocação grande, viu, Karine? Sim, a questão da formação, nós temos 2 momentos de formação. Eu acho que a Érica colocou uma coisa que precisa ser levada em consideração. A formação inicial precisaria contemplar, de fato, formações nessa área. Não contempla. Não é? Seja... a formação inicial tem um monte de problemas. Não vamos falar só de tecnologias. Não tem uma introdução a tecnologias, não tem uma introdução a avaliações de larga escala, não tem nada disso. Então, essa é uma lacuna séria. Seria importante porque a formação inicial ela é uma matriz obrigatória e todos fariam. Não é? Então, a gente resolveria parte do problema aí. Como não existe, continua um problema. Aí vamos para a formação continuada. A formação continuada, ela precisa ser pensada como uma política de Estado consistente e permanente, o que também não é. Não é? Nós temos as nossas formações continuadas, eu falo pelo Ceará, falo pelo Brasil, né, como uma pessoa da área de política educacional, elas têm uma conotação muito forte de políticas de governo. Tem governo que faz, tem governo que não faz. Quando há aperto no orçamento da educação, uma das primeiras coisas que é cortada é a formação continuada. Sempre. Não é? Sempre foi assim. Programas começam e eles não terminam. Quem se lembra aí daquele programa do Pacto pelo Ensino Médio? Acho que acabou no meio, não foi? Não chegou nem a terminar um módulo para ser avaliado, nem nada. Um belo dia acabou, né? E aí vocês citaram vários, GESAC, PROINF, etc., que tudo isso são mecanismos de favorecimento e de criação de uma ambiência para a formação continuada, morrem às vezes sem motivo, não é? Quer dizer, a gente sabe qual é o motivo, tem intencionalidades, né? E agora, a formação continuada, ela tem um fenômeno muito interessante sobre o qual eu não tenho resposta, e não sei se alguém tem, né? A formação continuada, ela precisa ser pensada como uma formação estrutural, né? Longa no tempo, e para um universo de pessoas muito grande, mas ela tem um fenômeno, aliás, 2 fenômenos muito interessantes. A primeira é assim, por ser uma oferta pública e gratuita, todo mundo se inscreve e poucos terminam. Né? Porque é o Estado que está pagando e as pessoas acham que aquilo não custa nada. Né? Você e Germânia são testemunha do tempo que na secretaria esse tipo de coisa acontecia e continua acontecendo. Né? Na própria UAB, quando a gente faz oferta de cursos de especialização, que não deixa de ser uma formação continuada, a gente tem esse mesmo fenômeno, tem uma concorrência altíssima, todo mundo concorre, quando olha, não gosta de uma disciplina, abandona. E as pessoas não sabem que ali não só estão tomando a vaga de um ou outro, como é dinheiro público que está sendo gasto. E já foi gasto e não tem como voltar. Né? Esse é o primeiro fenômeno da formação continuada que eu não consigo vislumbrar uma solução. O correto é ser democrático, portanto, para todos, né? O correto é ser gratuito também para todos, mas tem esse fenômeno. Né? O segundo fenômeno da formação continuada é o outro relacionado à correia de transmissão. Muita gente faz formação continuada, adquire aquele conhecimento, passa a ser um acervo próprio, passa a fazer parte do seu acervo intelectual, é utilizado para efeitos de promoção e tudo, mas encerra ali, não vai para a sala de aula. Né? Então, os alunos que deveriam ser os beneficiários finais, né, é realmente essa correia de transmissão
do aprendizado não chega até o aluno. Eu também não sei como resolver esse problema. É fato, e isso as pesquisas mostram que isso acontece, os professores fazem formação continuada, adquirem uma excelente formação, mas não conseguem levar para a sala de aula, não conseguem implementar no chão da sala de aula, e eu não sei qual é a solução para isso. Então, acho que essas duas questões, elas se colocam como problemas que precisam ser enfrentados na definição de uma política de formação continuada. Alguns autores ou alguns estudiosos pensam em ter mecanismos de punição para quem, por exemplo, pleiteia um curso, consegue a vaga, no meio do caminho abandona o curso, né? Que essa pessoa tivesse algum mecanismo de responsabilização, porque, afinal de contas, tomou uma vaga de um ou outro, gastou o dinheiro público e simplesmente abandonou. Essa é a solução? Eu não sei, né? Hoje em dia se fala muito em política de responsabilização em relação à avaliação, mas não se fala em política de responsabilização em relação à formação continuada, né? Por outro lado, o indivíduo que adquiriu formação continuada, aprendeu, por exemplo, a usar as tecnologias, a escola dispõe, mas por comodismo, por não querer sair da zona de conforto, por não querer ter um trabalho adicional, não implementa isso no chão da sala de aula. O que a gente pode fazer? Né? As políticas de convencimento ou as políticas de indução, elas têm um limite, elas não são eficazes para todas as pessoas. Não é? Então, são duas coisas, duas questões para as quais eu não tenho resposta. Eu sei que elas existem, né? Mas acho que se todo mundo pensar junto, talvez se ache uma solução. A solução da responsabilização é uma coisa meio perigosa, né? Então, também tem que se pensar se isso é o caminho. Né? Então, eu não tenho ideia formada sobre isso. Professora Érica? Muito pertinente, e assim, eu tenho dado muita oficina ultimamente, porque como eu fui diretora de escola do Estado, então tenho muitos amigos diretores, e toda semana eu estou dando oficina para alguma escola. E o que os professores me pedem? Prática. Ensinar a mexer na ferramenta. Aí, como é que eu elaboro uma avaliação no Google Forms? Como é que eu uso o Google Docs agregado ao Classroom de forma editável? Sabe? É isso. Então, o que eles querem é prática. Só, Karina, que a prática ela é importante porque ela dá essa segurança ao professor. Uhum. Como você deu o exemplo dessa formação que eu trabalhei em Sobral, quando eu cheguei nas escolas, todos os laboratórios estavam fechados. Todos. Não tinha um funcionando. Por quê? Porque os professores não sentiam essa segurança da prática, com a ferramenta. Mas ela não pode ser desvinculada da teoria. Então, as duas coisas têm que caminhar de forma concomitante. Por quê? Hoje a gente sabe, a gente está vivendo um momento, por exemplo, real, fake news, e outros problemas mais trazidos pelo mundo da internet. Então, a formação ele traz essa questão crítica do uso da tecnologia, ela te ensina, por exemplo, a avaliar uma ferramenta, a planejar uma aula utilizando essa ferramenta, a perceber a concepção pedagógica que essa ferramenta traz, ela também traz para você uma formação cyberética que você precisa preparar o seu aluno, né? Porque muitas vezes hoje o nosso aluno ele se torna vítima, ele se torna agressor na internet, porque não existe essa preparação na escola, e não existe essa preparação porque o nosso professor também não está preparado, né? Nós temos sérios problemas de segurança eletrônica, por exemplo, então eu vou levar uma ferramenta para a minha sala de aula, mas eu não sei configurar para proteger o meu aluno, para ter privacidade, eu não sei orientar o meu aluno para não agredir o coleguinha com cyberbullying, para fazer cybertrolling, para fazer um monte de coisa, que a gente tem um monte de nome bonito para tudo isso, né? Eu tenho uma lista imensa de vícios digitais, e tudo isso, gente, precisa ser trabalhado, precisa ser formado, né? Então, isso tem que fazer parte das nossas formações. Não é só mexer, eu quero aprender a mexer na ferramenta. Bacana, eu também adoro explorar a ferramenta, eu vivo fazendo isso, exploro um montão. Mas a gente tem que saber que por trás de uma ferramenta existe um monte de outra coisa aí,
certo? Não é só chegar na sala de aula e, vamos aqui aplicar essa ferramenta, não. Eu tenho que saber avaliar, eu tenho que saber, por exemplo, se essa ferramenta é adequada para a estrutura que eu estou utilizando, será que ela não é complexa demais para o nível dos alunos que eu vou trabalhar? Então, tem uma série de situações que eu, como professora, preciso estar preparada para levar essa ferramenta para a sala de aula. Então, não pode ser só a prática, como também não pode ser só a teoria. Então, as duas coisas precisam estar juntas, tá certo? Esse é o meu ponto de vista, né? Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei. Bom, meninas, nós estamos aqui chegando a 2 horas de webinar, certo? Então, eu quero aqui, né, Heloísa fez agora assim, como se estivesse saindo da academia. A fome, é a fome. Mas, assim, acredito que nós tenhamos atingido aqui o nosso objetivo de trabalharmos as questões das diferenças entre EAD e ensino remoto, mostrando que ambas as situações envolvem um nível de complexidade enorme. Passamos aqui por aspectos de legislação, de políticas públicas, de financiamento, de descontinuidade dessas políticas públicas, agregando para as formações uma maior dificuldade de desenvolvimento das competências necessárias para o caminhar nessas áreas, nessas modalidades. E aqui fica, então, o nosso agradecimento à professora Érica, que prontamente aceitou o convite, a professora Heloísa, que também, de uma maneira de uma disponibilidade incrível, eu sei que ela está aí correndo com muitas pesquisas, com muito trabalho, assim como a Érica, sei que as aulas no mestrado e doutorado não pararam, não é isso, Heloísa? Está lá, sei que a Érica também está aqui correndo para dar assistência a muitos professores. Então, assim, nosso agradecimento, nós que fazemos os polos da Universidade Aberta do Brasil aqui no Ceará, nós que estamos na sala de aula, na educação básica, nós que estamos enfrentando esse desafio também, juntar os professores do ensino superior, porque não pensem que está sendo diferente, muito pelo contrário, as mesmas angústias e os mesmos sofrimentos que o professor da educação básica tem passado no que diz respeito ao domínio dessas tecnologias, é tão real no ensino superior, quanto nessa educação básica. Então, muito obrigada, e aí passo para que a professora Heloísa e a professora Érica façam, então, suas palavras finais. Obrigada. Bom, gente, terminando aqui, só para terminar, eu sou mais velha, Érica, aí depois você fala. Ainda mais usando esse critério, né, Érica? Não, é a primeira live, sei lá, não sei nem como é que a gente chama isso, né? Mas é sempre bom conversar com todos vocês. Acho que o grupo é um grupo bastante heterogêneo. Eu estou vendo aqui o pessoal da UAB, os coordenadores de polo, uma grande experiência que a SEDUC tem, a Wagner lá no SED, a Mica. Acho que para pensar uma política de uso de tecnologias ou de educação à distância, a Secretaria de Educação do Estado já tem uma boa base de sustentação, não é? O Estado tem 3 universidades públicas que podem se consorciar num empreendimento dessa natureza. Estou vendo pessoas que trabalham aqui em secretarias de educação, a Gardênia, a Lúcia, aí tem um pessoal mais novo que eu não conheço, não, alguns ex-alunos, né? Nós temos também o pessoal aqui da SME de Fortaleza. Da SME, estou vendo a Ruane, estou vendo... Quem mais? Ricardo aqui? É da SME, Sueldo estava presente. Pronto. A Palmina é de onde? Palmina está na escola, Bosco está na escola. Então, assim, o Bosco também, o que fica para a gente de tudo isso, né? O que vai ficando à medida que essa pandemia vai passando. Por uma questão de precaução, né, diante de novos cenários, e pelas possibilidades e potencialidades que tudo isso mostrou em relação à educação, os governos têm que decidir se vão realmente fortalecer, né, se vão ter políticas de uso de tecnologias, educação à distância, educação híbrida, de que forma isso vai se estruturar e que tipo de financiamento vai ser aportado nisso. Recursos humanos, é fácil de você fazer migrações, não é uma coisa tão difícil. Não precisa fazer
concurso para professor de EAD e para técnico de EAD, né? Ou para uso para técnico de plataformas, etc. É possível você estruturar. Eu acho que isso passa por uma decisão política, né? Para num próximo evento dessa natureza não ser pego de surpresa, e também para você diversificar a oferta da escola. A escola não vai mais, já não estava aguentando e já não vai aguentar depois de tudo isso, a meninada sentada 5 horas de frente com uma pessoa falando. Esse negócio já não estava rolando antes, agora é que vai ser difícil de rolar, até porque as pessoas vislumbraram outras possibilidades, né? Então, é isso mesmo, é o caminho da modernização, é o caminho da inclusão digital, são novas escolhas que vão precisar ser feitas, e essas escolhas passam por decisões políticas, né? É isso que eu espero que aconteça, né? Para poder, quem sabe, a gente caminhar numa outra direção, ou pelo menos ampliar um pouco a nossa visão do que nós estamos vivendo nesse momento. É isso. Okay. Boa noite a todos. Professores. Foi um prazer Obrigada. falar. Se você precisar de mim de novo, tu me avisa, Germano, com antecedência, eu até topo. Sim, senhora, sim, senhora. Já está aqui, outros títulos já estão no caminho aqui, já estão desenhados. Certo. Eric? Gente, obrigada, né, a todos que nos acompanharam esta noite. Obrigada, Germânia, professora Heloísa, foi um prazer compartilhar com todos vocês esse momento com tanta troca de experiência, né, onde a gente pôde compartilhar um pouquinho. Eu queria mandar um abraço aí especial a alguns amigos de trajetória, de caminhada, como a Karine, o Eudes, né, a Wagner, a Virgínia, a Gardênia, que está nos assistindo também. Enfim, a todos que nos acompanharam, um grande abraço, e eu espero que a gente possa promover outros momentos como esse, que eu acho que foi bastante enriquecedor, né? Eu acho que quanto mais a gente discute sobre educação, mais a gente sente necessidade de discutir. É uma coisa assim que é impressionante. Quanto mais a gente debate, mais vontade a gente tem de falar sobre, e mais a gente vai aprendendo e vai descobrindo que não sabe nada, né? Mas é importante que continue debatendo. Então, eu queria, antes de encerrar, deixar o meu reconhecimento a todos os professores que têm realizado, da maneira como pode, mas têm realizado com o máximo de empenho, com o máximo de esforço, né? Essas mudanças todas que vieram de repente por conta da pandemia. Então, a aula remota pode não ser a ideal, mas os professores estão fazendo o máximo, e tem gente que está superando o que tem aprendido. Meu reconhecimento a todos os professores que vêm realizando esse trabalho. Meu boa noite a todos e um abraço e um cheiro no coração de cada um. Então é isso, gente. Nos encontramos muito em breve com um novo tema, faremos toda a divulgação, certo? E aí é isso, Heloísa, estamos todos aprendendo, viu? Na história do webinar, da live, né? Isso se vai transmitir pelo Insta, pelo Face, mas nós vamos aprendendo e vamos caminhando nessa trilha, tá bom? Muito obrigada a todos. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tá, tchau, tchau.